Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 211. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais, meus amigos. Eu sou o Matheus Gonzaga e fiquei sabendo que o temporal causado em Belém foi oriundo diretamente do vestiário do Botafogo. O chororô não pode parar. É tempo de chororô. Meus amigos, Flamengo, primeiro título do ano, campeão da Supercopa, segundo título do Felipe Luiz, na frente do Flamengo, já. Mas temos mais títulos do que derrota, meu Deus. Segurem-se nas cadeiras, porque vem jargões por aí. Marcão, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Raul. Boa noite a todos. Eu estou cansado de dizer que eu não me reconheço no clube, não me reconheço nos jogadores e na torcida e tudo mais, mas ontem, após o jogo, Gerson, nosso capitão, me fez pensar que, há uma chance que eu possa me reconhecer ali. Quando ele perguntado como era a pressão de jogar no Flamengo, e ele responde: pressão? Mas que pressão? Eu faço o que gosto, no clube do meu coração não tem pressão. Pressão é o cara que acorda às 4 da manhã para botar comida dentro de casa, já começa o mês devendo aluguel. Isso é que é pressão. Jogar no Flamengo é um prazer. Na hora eu pensei, tá aí. E eu já disse aqui que eu, durante muitos anos, adorava o Gerson. Achava que o Gerson tinha tudo para ser um cracaço de bola. Eu já houvera desistido do Gerson a partir de 2023, quando ele me tirou do sério. Mas eu disse ano passado que a possibilidade de não mais jogar futebol em função do problema renal que ele teve, parece que ele despertou uma consciência, uma responsabilidade. O Gerson que voltou desta situação nada agradável foi outro cara muito mais sério, muito mais responsável. Eu ainda acho que ele poderia jogar 10 vezes mais do que ele joga, mas pelo menos agora ele se mata em campo, ele dá exemplo. Ele também, na rodinha ali antes do jogo, mostrou foto dos torcedores que pegaram um barco, fizeram viagem de 24 horas, ou seja, ele ali demonstrou que tem a consciência do que significa o Flamengo para essa gente toda no Brasil. Como eu já disse aqui várias vezes, talvez o Flamengo seja a única possibilidade de alegria que essas pessoas tenham em suas vidas, para esses caras entrarem em campo e não darem 110%. Então, fiquei muito feliz de ver o Gerson se pronunciar. Espero que ele consiga inspirar outros naquele elenco e que todos entendam que esse ano o Flamengo, como todo ano, tem condições de ganhar mais títulos. Não é possível que a pessoa não goste de ganhar título. Então, vamos torcer. Vai lá, Raul. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja acompanhando a gente. Eu queria fazer aqui minha fala inicial, parabenizando o torcedor de Belém, que teve a chance de ver um jogo diferente. Polo aquático, né? Polo aquático até os 15 minutos do primeiro tempo, depois 1h15, 1h20 de parada, mas que teve a oportunidade de ver o seu time de coração jogar. Parabenizar, então, provavelmente as críticas foram tão fortes devido a essas chuvas e a situação. Todo mundo sabe que, todo mundo pediu, pessoas que já foram a Belém, sabem que Belém tem duas distinções, né? Antes da chuva e depois da chuva. Então, de uma certa forma, existe o horário da chuva e era questão somente de planejamento. Isso ia afetar um pouquinho a programação de televisão? Absolutamente nada, porque você podia botar jogo 19 horas e o jogo aconteceria sem problema algum. Mas o primeiro era para parabenizar o pessoal do Norte, para provar que, pelo jeito, só tem torcida do Flamengo lá no Norte, porque o lado do Botafogo estava vazio,
Botafogo não tem torcida nacional. Botafogo não é o Vasco, que tem torcida nacional. E aí, em cima disso, Marcos e Matheus e amigos, eu quero trazer um episódio extremamente lamentável, olhando para o Nordeste, então, do absurdo que aconteceu da briga entre as torcidas. Então, quando, por um lado, todo mundo deu um exemplo de civilidade, esperando calmamente a chuva passar, a gente teve esse absurdo que aconteceu aí no Recife, da briga das duas torcidas, se planejando, fazendo briga, fazendo tudo mais. Um absurdo que aconteceu, eu estou falando aqui de São Paulo, que aconteceu com a torcida do Palmeiras e do Cruzeiro, que combinaram de se encontrar para brigar, e nada acontece, todo mundo sai impune, etc. É uma pena que um negócio tão bonito, um espetáculo tão bonito, uma proposta tão bonita, que é o futebol, onde a gente sabe que as brincadeiras existem. O Marcos estava falando aí agora há pouco de algumas pessoas que têm bom senso e outras não, para poder falar sobre futebol, etc. e tal. A gente começar o nosso pré-início aqui, e a gente vê que, infelizmente, tem gente que vive do futebol, mas não vive do futebol para poder sobreviver e colocar comida dentro de casa, parafraseando o que o Gerson falou. Vive do futebol para fazer ou para praticar violência e para poder trazer algo que só destrói a nossa sociedade. Então, o primeiro desabafo era a gente estar aqui celebrando mais uma conquista do Flamengo, e eu tive que fazer esse desabafo porque realmente eu fiquei chocado com as imagens que eu vejo e vi recentemente aí em relação a essa questão, não somente do Nordeste, não somente da briga. Enquanto você enquanto você ainda tiver a capacidade de se chocar, de se indignar, é porque você ainda é humano, entendeu? Sim. Porque hoje na nossa sociedade a gente já não se choca com nada, a gente aceita qualquer coisa, então. Mas parece que o Flamengo tornou-se o time com mais conquistas no século XXI. Isso. Aí inventaram uma estatística, agora o Flamengo é o único que foi campeão em cada região do país. Isso é interessante. Então assim, agora... E essa história de que Arrasta e BH tem mais títulos que Zico e companhia. Eu, se sou um dos dois, quando me fizesse essa pergunta, eu ia dizer, ainda que numericamente eu tenha mais, esquece que os deles são muito mais importantes do que os nossos. Eu acredito, com todo respeito... Agora não sei como é que essa estatística foi feita. Eu, com todo respeito, Marcos, Matheus e amigos, eu acredito que o Bruno Henrique nem sabe o que é estatística, mas até aí é outra história e a gente toca o barco. Que isso, meu Deus? Foi um golaço aquele segundo gol, cara. Foi. Que golaço, nossa senhora. Como diria ele, né? Sempre que eu vi essa imagem, eu não via. Tô vendo agora porque você tá me mostrando, né? Assim, foi um golaço. Eu não esperava que ele fosse ter aquela atitude e a maneira que ele bateu para a direita, inclusive, né? Rápido, o goleiro ainda escorregou, mas também não ia chegar. Agora, ele bateu muito mal o pênalti. Bateu mal pra diabo. Bateu mesmo. Deu muita sombra, que ele bateu duro e tava molhado. A bola estava encharcada junto com a mão do goleiro, junto com todo. E a mão do goleiro tivesse um pouquinho... Se fosse no seco, o goleiro tinha defendido. Pelo menos de uma certa forma também tinha rebatido. Mas... E tava tão molhado que quando o goleiro caiu, continuou escorregando até quase saindo na lateral. Né, meus amigos? Mas agora, falando diretamente sobre esse primeiro título, né? Um título, vamos dizer, aquele chamado título simbólico. Sim. Copa, onde você tem o campeão. Que amanhã a gente nem fala mais dele. Campeão da Copa do Brasil e contra o campeão do Brasileirão, né? Um título que, como dizem, tá em campo, meu irmão, é para ser ganho. Né? O Flamengo ali. Eu não sei se vocês viram, se fizeram a estatística neste confronto, se quem mais ganhou foi o campeão brasileiro ou o campeão da Copa do Brasil. Eu fiquei com esta curiosidade de saber, entendeu? Normalmente a gente pensa que, até já saímos dessa discussão aqui, né? Que peso por peso o campeão brasileiro tem mais, digamos assim, pujança, né? Sim. Mas na realidade eu não sei, né? É uma pergunta interessante. Mas seria interessante capturar essa informação, porque eu me lembro que o Flamengo perdeu, né, a primeira Supercopa. 90 e pouco, né?
90. A primeira, você tá falando lá? Isso, que a gente perde pro Grêmio. Foi campeão da Copa do Brasil, né? O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, que não foi pelo brasileiro que a gente chegou na Supercopa. Então, mas pode ser interessante essa estatística. Isso. Então, o Flamengo, meus amigos, como todo mundo viu ontem, né? Primeiro episódio, como o Raul já comentou, sobre a questão da chuva, né? Sim. Eu nunca estive em Belém, mas não bastou uma pesquisa no Google, um videozinho no TikTok mostrando que o período chuvoso lá em Belém, e como todo mundo sabe, né? Como o Raul já falou mesmo, é um período de chuvas torrenciais, né? Chamadas chuvas torrenciais, que de fato alagam. E qualquer pessoa que trabalha com eventos, que precise trabalhar em algum momento com eventos, uma das coisas que você analisa é: será que vai chover? Sim. Agora, será que vai cair uma chuva miserável? Mas assim, primeiro falando nisso, 2 pontos que eu gosto de destacar. A primeira, chuva, né? Que CBF, como sempre, não fez o dever de casa. Saber, será que se a gente pegar um jogo e colocar num lugar que mais chove no Brasil, na estação que mais chove naquele local, naquela região, vai dar bom? Vai ser uma boa ideia? Como o Raul falou também, a questão de a torcida, né? A maioria flamenguista, como já esperado, o Flamengo jogando em todas as praças do Brasil, sendo campeão em todas elas também. Muito legal, a festa e uma coisa muito legal, né? Essa fala do Gerson, eu tinha destacado ela também pra gente comentar aqui, porque é algo que a gente sempre bateu nessa tecla, né? O jogador, pressão, cada um sente a sua, cada um, logicamente, existe uma pressão em jogar no Flamengo, pressão por resultados, pressão por bom futebol, mas a consciência daqueles jogadores, isso, futebol profissional, né? E como qualquer outra profissão importante, sim, né? Agora, a entender que tá ali, meu irmão, é um privilégio. Coisa que a gente sempre comentou aqui, o jogador tem que vir pro Flamengo entendendo que ele não tá ali a favor. Ele está ali. Por isso que eu nunca gostei dessa história de jogar pelo técnico. Não, você joga pelo clube, pela torcida que tá lá, pelos 60, 50, 40 mil pela pessoas. Pela sua profissão, pelo seu orgulho profissional, isso, né? Então, tá ali, é um privilégio de você poder estar jogando, ganhando bem para o caramba, ganhando bem mais do que 99,9% daquelas pessoas que estarão naquele local vão ganhar na vida. Então, todos esses detalhes, que bom que a gente está falando aqui, que Gerson tocou nesse assunto, que eu espero que seja levado em consideração, principalmente como algo que eu tenho comentado aqui repetidamente, em que o Flamengo precisa entrar em campo para ganhar, não para defender título. Ele precisa ganhar primeiro, correr atrás. E coisa que o Flamengo fez ontem. Fez nas 2 vezes que começou o jogo. Porque o Flamengo podia voltar muito bem disperso pela interrupção e por estar à frente no placar. Sim, agora, com certeza. Foi um jogo extremamente desequilibrado em função do Botafogo ter voltado muito. Era esse meu segundo ponto agora, né? Não. Então, a gente foi um atropelo do Flamengo? Foi. Agora, precisamos também. Não foi uma humilhação. Então, como eu talvez vi, se fosse um 5, 6, seria humilhação. Aí a gente podia falar de humilhação. A gente levou um gol inadmissível. 3-1 dentro do que se espera. Agora, o que eu falo, dentro do que se espera em um jogo em que você tem 2 campeões, né? 2 times que ganharam títulos. Então não seria o Remo jogando contra o Flamengo. Não. Seria 2 campeões. Agora sim, é lamentável, apesar de ser legal ganhar, zoar do Botafogo e tudo mais, assim como eles zoaram da gente, natural, levantaram, fizeram um mosaico lá, tudo dentro do possível, do limite aceitável, né? Mas lamentar porque, mais uma vez, a CBF, em seu brilhantismo, montar um calendário, montar um calendário em que, sabendo que o tal time que conquistou tudo ano passado, precisou fazer umas férias prolongadas porque foi jogar um Mundial, e só não ficou mais tempo porque perdeu ainda logo no início, porque poderia provavelmente ficar mais uma semana lá, estender por mais uma semana aquele Mundial, e teve que jogar com um time que tá assim, em ritmo de pré-temporada ainda. E o Flamengo, que trabalhando, conseguindo jogar com um time alternativo no primeiro, em janeiro, conseguiu chegar nesse jogo ainda como segundo jogo oficial do segundo, terceiro, né? Terceiro. Segundo, jogo oficial. Segundo.
É o segundo, né? Porque teve no outro jogo passado, foi aquele misto de novo. Isso. Mas assim, conseguiu jogar com uma disposição maior, melhor organizado. Vamos lembrar que o Botafogo estava xoxo, capenga, desatualizado, desorganizado, sem treinador, sem esperança, sem ritmo e sem futuro. Uma coisa que me chamou a atenção. No minuto 28 do primeiro tempo, salve, Cássio, seja muito bem-vindo, meu querido. Eu senti que o Flamengo baixou o ritmo. E a partir disso, eu comecei a ver o Flamengo descompactar-se e o time ficar espaçado. E eu comecei a reclamar, obviamente, já no minuto 29 eu já estava reclamando, e aí no minuto 32 a TV mostra o Felipe fazendo sinal para o time se compactar de novo. Aí eu pensei assim, burro eu não sou, porque o Botafogo começava a jogar. E outro detalhe que me chamou a atenção e que eu perguntaria ao Felipe na coletiva é o seguinte: você está 2-0 num jogo que teoricamente o seu adversário, está nocauteado em pé. Ele não caiu na lona, mas ele está ali e o senhor Dela Cruz resolve arrumar a Kizumba no segundo tempo. Aí eu perguntaria para o Felipe, esse tipo de postura, esse tipo de cuidado, principalmente quando você está a ganhar o jogo, de não dar margem para o adversário arrumar uma expulsão, isso é passado para o jogador? O jogador é puxado pela orelha quando faz aquela pataquada que o Dela Cruz faz naquele momento? Eu duvido que esse tipo de assunto seja abordado, mas eu teria perguntado. Porque ali, admitamos que o juiz resolva botar um para fora e só bote o Dela Cruz para fora. Depois a televisão mostra, num replay, o Bruno Henrique empurrando aquele zagueiro argentino com cabelo ridículo, o tal do Barbosa. Assim, horroroso, inclusive, esse zagueiro. Horroroso. Aí, de novo. E aí eu perguntei a Felipe, tá 2-0. Por que o Bruno Henrique foi fazer aquilo no cara? Se o cara do VAR chama e bota para fora. Enquanto o Flamengo não fez o 3-0, eu não estava sereno. Porque futebol, ele é malvado. Ele é maldoso. O adversário estava mortinho na farofa. A gente faz o terceiro gol, porque o Plata perdeu um gol inadmissível, sim, porque o nosso melhor jogador foi o zagueiro do Botafogo, que é tal de Lucas. O cara conseguiu, ele participou dos 3 lances do gol. O cara fez de tudo naquele jogo, de tudo. E quando a gente fez o terceiro gol, eu falei, ok, agora o placar está mais condizente com a diferença que foi no jogo. Aí o Alexandre dá uma pichotada. Pichotou legal. Nisso, o cara do Botafogo chuta totalmente errado, ela ia sair. O seu Léo Pereira resolve rebater para o meio da área, porque é uma besta, e aí o cara chuta em cima do goleiro, e o goleiro, ao invés de defender, não, vai com aquela mão para dar rebote. Exatamente, saiu o gol dos caras, e aí o 3-1 não traduz o que foi o jogo. E hoje, dando uma rápida olhada num vídeo do Piperno na Jovem Pan, ele dizendo que o elenco do Flamengo, na concepção dele, não precisa de ninguém do meio para frente, mas o que ele entende que o Flamengo não tem e que precisaria de algo melhor é no gol. Que ele acha que o Rossi é apenas um goleiro razoável, não é um goleiro de boca cheia de nível mundial que o Flamengo deveria ter pelo time que tem. Aí eu pensei, opa, então existe alguém na imprensa que me dá razão que nós não temos um goleiro à altura do Flamengo. Enquanto ele não entregar uma paçoca bonita, eu já falei que ninguém reclama, mas quando entregar, eu não admito ninguém pulando a cerca. Não admito. Ele já entregou, foi ano passado, né, que ele deu uma entregada. Não, até agora a gente não perdeu um título, não foi eliminado. Não, perdeu o jogo. Paçocada dele, sim, entendeu? Então, mas é uma questão de tempo, é só sentar e esperar, porque ele é muito ruim. Isso aí. Eu quero fazer 2 comentários aqui, Matheus. Sim. Eu fui assistir uma vez a um Flamengo e Fluminense, em que o Nélio fez um gol de costa. Eu estava com o Marcos Oliveira.
e eu desesperado, apreensivo, jogo 3-2. E aí o Fluminense com 1 a menos ou 2 a menos, algo do tipo, e o Flamengo não fazia gol, desesperado, o Fluminense ainda conseguindo jogar, né? Coisa inacreditável. E aí o Flamengo fez o 4º gol, ele falou assim, cara, você tava nervoso? Mas era tão simples, o gol ia sair a qualquer momento. E agora o cara dá um depoimento, dá uma declaração dessa. Ou seja, realmente o tempo mudou, o senhor Marcos Oliveira. Mas a questão que você perguntou é a seguinte, nós chegamos até hoje 8 finais nesse padrão, nesse modelo de Supercopa. Desses 8 finais, levando em consideração que 2021, o Atlético Mineiro foi campeão da Copa do Brasil e também campeão do Campeonato Brasileiro. E que o Flamengo foi convidado para fazer esse jogo. Isso quer dizer o seguinte, quem ganhou foi o Atlético. Então vamos dizer que o campeão brasileiro ganhou. Tá bom, né? Ok, tudo bem. Mas eu vou excluir da estatística, então a gente ficou com 7. Aí são 3 campeões da Copa do Brasil e 4 campeões do Campeonato Brasileiro. Tá? Aí você pode colocar o crédito que você quiser pro... Beleza. Eu acho que é uma estatística que faz sentido. Eu estranharia se fosse o inverso. Eu também, eu até que estranho. E quando eu reclamo que o Flamengo não tem uma estatística boa de final de Copa do Brasil, vale para a Supercopa, porque ontem nós disputamos a nossa 5ª final e a gente de novo tinha apenas 50% de aproveitamento. Sexta, nós temos 3-3. 3-3. Então, 3-3, 3 finais de cada lado. Então, mais uma vez, eu fico indignado com esse percentual. Não é um percentual digno de um clube do tamanho do Flamengo. O Flamengo foi campeão em 20, 21, um bi, né? 25. E foi vice em 91, 22 e 23. 23 para o Palmeiras, 22 para o Atlético e em 91 para o senhor Grêmio. Beleza. Então, eu acho um tanto quanto lamentável. O Flamengo é quem tem mais participações, evidentemente. O Palmeiras tem 2 vices e 1 título. O Grêmio, 1 participação e 1 vitória. O Corinthians, 1 participação e 1 vitória. O Atlético Mineiro, 1 participação e 1 vitória. São Paulo, 1 participação e 1 vitória. E os nossos queridos Vasco da Gama, Atlético Paranaense e Botafogo têm 1 participação, cada uma com 1 0. Quem jogou mal ontem, para vocês? De que lado? Mengão, obviamente. Que do Botafogo... eu não jogaram nada, é um caso à parte, é bem assim estranho, no modo de dizer, né? Mas eu achei o Bruno Henrique se destacou e acabou para mim com o jogo de plata e principalmente do malabarista. O malabarista também não jogou porra nenhuma. Essa é a minha opinião. O Léo Pereira eu achei bizonho. O que ele poderia ter jogado seria uma coisa bem melhor. E eu achei que pontualmente, apesar de todo mundo ter elogiado, ter falado, etc. E tal, eu não vi a participação ativa, nem que seja também uma participação passiva por parte do Alexandre. Eu vi eu gostei do jogo do Alexandre, cara. Eu gostei. Com o jogo escondido, assim, o jogo parecendo nas horas da bola como sempre, ganhando um cartão amarelo, mas é o jogo de Pulga, né? Sim. É isso. Você, Matheus? Ó, eu vou me abster do comentário porque eu não consegui acompanhar 100% do jogo ontem. Eu estava na estrada. Só viu quando o jogo estava parado? Não, eu estava na estrada, retornando de Itacaré, e eu estava vendo, só consegui, quando estava no sinal, vendo pelo celular. Então eu não tive um parâmetro inteiro. Da parte que eu vi, o Flamengo já estava ganhando, e já tinha voltado da pausa. Então o Flamengo já estava. Gostei da rotação do time. O relato do Raul bate com o meu. O segundo tempo foi na mesma intensidade do primeiro, Raul? Não foi. Não. Porque dizer que o Flamengo até os 15 primeiros minutos, 12 primeiros minutos, até que jogou bem. Mas depois ficou cozinhando galo. Você pode usar essa expressão. E o que me incomodou, quando eu falei que a partir do minuto 28 a gente baixou o ritmo, e eu compreendo
que você não vai conseguir fazer 45 minutos lá na rotação máxima. Beleza. Mas isso não quer dizer que na hora em que você deixa de marcar alto, que você tem que espaçar o time e mais. Porque, olha a lógica, se você baixa o seu ritmo porque você cansou, se você abdicar de ter a bola, o que vai acontecer com você? Você vai começar a correr atrás de quem está com a bola, não vai? Você vai se cansar. Então, maturidade e a consciência é você, ok, vamos furar a bola, ela fica só com a gente, mas não fica com eles. Marcar mais atrás, tudo bem, eu consigo entender. Tanto que o que me despertou, além do minuto 28, é que pela primeira vez naquele intervalo de 28 a 35, alguém do Botafogo recebeu a bola nas costas do Pulgar, coisa que não estava acontecendo. Por quê? Porque o time estava espaçado, a linha de defesa começou a ficar muito para trás, e o Flamengo, no que foi superado naquele primeiro painel defensivo da pressão lá na frente, eles acharam uma bola. Inclusive, aquele tal de Igor Jesus recebeu várias bolas, livre, só que normalmente de costas para o gol, e ele levava um tempo a dominar, para decidir o que ia fazer, porque ele é horroroso, não é à toa que ele está na seleção brasileira. Então, no segundo tempo, eu acho que faltou mais contundência, faltou, já que você não está marcando tão alto, ser mais preciso nos passes, porque o Flamengo ontem errou muito passe. E, de novo, o Botafogo não marcou a gente em pressão em momento algum. Jogadores do Flamengo recebiam a bola livremente, tinham tempo para dominar, para pensar, e ainda assim conseguem errar passes inadmissíveis. O Plata é um que me tira do sério, mas ele também deu um passe para o Gerson no primeiro tempo, que foi um primor. Aí o Gerson deu uma pataquada, ao invés de tocar por cima do goleiro, resolveu tocar para o lado sem ver se tinha alguém. Mas foi um passe lindo que o Plata deu. Então, assim, mostra que o cara é capaz, quando pensa, em fazer. O problema é que, muitas vezes, ele corre a esmo, ele corre sem sentido. Achei que colocaram o Danilo tarde demais. Podiam ter colocado o Danilo antes. Ainda mais para primeiro jogo, né, cara? Não é. E o Felipe... Foi uma entrevista muito interessante e importante que o Felipe deu ontem. Ele dizendo que ele não gosta de substituir. Que para ele, o jogador tem que jogar 90 minutos. Tanto que teve um momento que o Gerson, teve a cena lá do Gerson, que achou que estava sendo substituído, não estava. Isso aí. Deu a impressão de ele estar puxando a perna, estar cansado. Isso. Agora, teve que voltar uma injeção, né, para poder jogar o jogo. Eu diria para o Felipe o seguinte: cada um é cada um. Não é porque o Felipe tinha uma capacidade e gostava de jogar 90 minutos que todos os outros têm que fazer a mesma coisa. Você tem direito a 5 substituições, você consegue envolver todo mundo, e se você não consegue manter o ritmo da intensidade nos 90 minutos, com 5 substituições você tem muito mais chance de conseguir fazer isso por mais tempo. Então, é uma questão de ausência de lógica quando ele disse isso. E ele fala, você vê que às vezes eu não faço todas as substituições. Eu discordo dele, já disse isso aqui, não concordo. Mas acho que o Felipe é honesto o suficiente nas entrevistas para dizer coisas que a gente não vê outros técnicos dizerem. Ele me lembra muito o Rogério Ceni nesse ponto. E ontem ele respondeu, com certeza esses que me aplaudem hoje serão os primeiros a querer que eu saia daqui. Muito antes de quando eu quiser sair daqui. Então, assim, o poder da palavra é importante, foi muito bom ele ter dito isso, que ele não tem a pretensão de sair do Flamengo por agora. Ele disse naturalmente que ele está muito satisfeito de trabalhar com o Boto, que o Boto veio ajudá-lo, porque o Boto também é técnico. Você vê o deserto que o cara tinha. E o Felipe também deu muita sorte de ter assumido o Flamengo no momento em que mudou a diretoria. E ter se livrado do elemento lá do centroavante. Então, as coisas... Acho que quando você é um cara do bem e você quer fazer as coisas direito, as coisas confluem para que, né, as coisas boas aconteçam. Então,
Acho que foi importante ele ter se manifestado sobre o caso do Alcaraz, que aliás a gente tem que falar sobre essa transação do Alcaraz, se manifestar como se manifestou sobre o Fabrício Bruno. Ele não falou sobre o Davi Luiz, acho que faltou ele explicar o Davi Luiz. Lembre-se que eu cobrava do Adenor o tempo todo, por que o Adenor nunca abriu a boca para dizer por que deixou Everton Ribeiro embora, independente de eu concordar ou não, mas eu acho que ele tinha que ter se posicionado. Fico imaginando o que o Adenor deve ter pensado em vendo o jogo ontem, né? Será que o Adenor seria capaz de... Tá aí. O cara começou agora e tá me mostrando que dá para ser mais audacioso, né? Quem sabe... E você sabe que estão dizendo que o Botafogo fez um convite para ele. Eu vou achar maravilhoso se o Adenor assumir o Botafogo. Mas eu acho que é loucura, porque o Textor não tem esse perfil. Tô achando que isso é mais viagem aí da imprensa do que outra coisa, mas... Isso aí para jogar para a galera. Não acredito. Porque não tem nada a ver com os técnicos que o Textor já trouxe e o Adenor. Nada. Não. E outra coisa que chamou a atenção também... Para técnico europeu, português, etc. E o Textor, não sei se vocês viram a declaração que ele deu. Não tô nem aí que eu perdi a Supercopa. O calendário para mim é Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes. O resto eu não tô nem aí. Ele é maluco, eu não gosto dele, mas nesse ponto ele tem razão. Uma coisa que chamou a atenção do Felipe Luiz na entrevista é exatamente o posicionar-se pelo motivo da saída dos jogadores. Sim. Deixou a ideia do que ele, quanto técnico, pensa e pretende para o time. Entrando na saída do Alcaraz, que pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém imaginava, do nada o Alcaraz sair. Mas eu tenho uma coisinha para falar sobre isso na entrevista coletiva do Felipe da quinta-feira, que eu comentei com a Girafa na hora. Não estou dizendo que eu adivinhei, que eu sabia, mas termina aí que eu vou te dizer o que me chamou a atenção. Sim, nessa entrevista de agora, o Felipe Luiz deixou claro, olha, o jogador que não se encaixar no estilo de jogo, não se encaixar na necessidade do time, porque puxa também o link para a possível e provável saída do Lohan, né? Do Lohan, né? Sim. Então... Oi? Lohan. Isso, né? Então, a provável saída que já está, pelo que eu fiquei sabendo, notícias quase acertadas já. Mas o valor da saída me incomoda, Matheus. Tá, o valor, logicamente, é discutível. Lohan. Agora, a perspectiva de que se espera do jogador não se encaixando no que o técnico deseja. Se você viu o que ele falou, ele disse que ele repara como o cara treina, como o cara se aquece, como é que o cara se relaciona com quem ele gosta, com quem ele não gosta. Ele diz que observa tudo. Achei sensacional. Então, e isso eu achei muito legal também, porque mostra que, por exemplo, o jogador, e é isso que a gente falava, que sempre quis falar assim, poxa, o jogador não pode tomar conta do clube, ser dono do elenco, do dono do time, só por ter nome. Não. Ele vai ter que se encaixar na ideia de jogo. E é isso que a gente espera do clube, né? Da comissão técnica. Para que traga, assim, não só trazer jogadores. Logicamente, se você trazer o Messi para cá, vai ser uma aposta. A gente não sabe se ele vai desempenhar ou não. Cristiano Ronaldo. Eu jamais ia querer o Messi no Flamengo. Calma. Deixa eu só dando exemplo. Não, tô falando. E vou te explicar por quê. Porque para mim... Peraí, vamos fazer um corte aqui. Por favor. Vamos fazer o corte para viralizar na internet. Marcão, você ia querer o Messi no Flamengo? Não, porque eu não posso admitir um jogador no Flamengo que quando o time não tem a bola, ele bota a mão na cadeira e fica parado olhando o jogo andando em campo. Inadmissível para mim essa postura como jogador do Flamengo. Isso. Então, nessa ideia, foi interessante o Felipe Luiz trazer a questão do Alcaraz e a questão do Lohan, né? Com certeza também. A questão do Fabrício. Ficou muito. Mas ele falou, ele deixou no ar, ele falou assim, ó. Porque uma coisa eu pensei também. Falando que isso afeta a questão. Isso. E ficou a questão do relacionado ao valor também. Se ele jogar. Você entenda, Marcão? Se ele pegasse e falasse assim, ó, Lohan não prestava pro nosso time,
não se enquadrou no nosso estilo de jogo, não tem desempenhado bem desde o último técnico, tanto porque não estava jogando. Então eu pedi para o Flamengo vender. Você acha que esse jogador vai ser valorizado no mercado? Não. Agora, a questão do valor, logicamente, se foi baixo, se foi alto, se foi o suficiente, ele talvez valorizado. E aí vem aquela coisa. Se o Felipe Luiz não tinha interesse em colocá-lo, por questões diversas, por questão de desempenho também, ele perdeu o desempenho. A tendência de baixa era continuar baixando. Então, mas aí você não acha que com a chegada do Boto, e o Boto disse na entrevista que chegou, me incomoda muito ver o desperdício quando eu vejo alguém talentoso desperdiçando seu talento. Eu acho que o Flamengo deveria ter usado este ano. O Lohan só tem 18 anos. Eu acho isso prematuro. Ô Lohan, olha só, nós vamos te dar 1 ano para você entender a sua função aqui dentro. Nós vamos te apoiar. O que você precisar, nós faremos, mas você tem que fazer a sua parte. Agora, o que eu ouvi de informação sobre o caso do Lohan é que foi feita uma conversa com ele e que ele precisaria, se não me engano, ir para sub-20 para tomar ritmo, pegar ritmo e tudo mais. Ele não aceitou, os empresários, e ele não aceitou. Não sei se foi ele especificamente, os empresários não quis desvalorizar o passe dele. Eu nunca vou botar a culpa em empresário. Nunca. Porque o jogador é responsável pelo empresário que ele tem. Se ele segue a maluquice do empresário dele, azar dele. O jogador... Ele prefere de fato ir... A última palavra. Então, beleza, decidiram. Eu acho que o Flamengo abriu mão dele fácil demais, por um valor mais baixo do que esse mercado maluco oferece aí. Ainda mais porque o Lohan não fez a conta de que ele vai jogar num país que não está a disputar competições europeias. Então ele não será visto. Veja como o procurador realmente não ajuda o rapaz. Foi a mesma coisa do tal do Luiz Henrique, que sai do Betis para vir para o Botafogo, e do Botafogo, campeão da Libertadores, ele ganha título de melhor jogador da América, o cara vai se enfiar no Zenit, que também não disputa competição europeia. É muita falta de visão e de aconselhamento. Sobre o Alcaraz. Na quinta-feira, perguntam ao Felipe sobre o Alcaraz. E o Felipe diz que o Alcaraz fizera, na visão dele, a melhor partida dele pelo Flamengo. Jogou bem mesmo, na quinta-feira. Beleza. Mas o Felipe fala 2 vezes esta frase, porque hoje ele fez exatamente o que eu pedi para ele fazer. Porque ele realçou isso 2 vezes, eu falei para a Girafa na hora, eu falei assim, ele está dando um recado para o Alcaraz, que se não fizer o que ele quer, não vai jogar. E isso é um recado também para os outros. No dia seguinte, quando sai a notícia, eu falei, Girafa, seu marido não é burro. Repare que provavelmente, quando vieram para o Felipe para perguntar, e aí, libera ou não libera? O Felipe deve ter pensado, o cara não quer fazer o que eu peço. Ele faz diferente. Com esse cara, eu posso dar um exemplo e mandar uma mensagem para todo mundo. Se não fizer, vai rodar. Então, acho que foi importante nesse sentido. Não vi ninguém da mídia pensar essas frases que ele repetiu 2 vezes e ir por esse caminho. A nota em que o Flamengo explica por que liberou o Alcaraz foi extremamente infeliz. Fale menos e fale a coisa correta. Você não pode ficar desmerecendo o jogador só porque ele acabou de sair do Flamengo. O Boto disse, lá no Fabrício Bruno, não, quem é importante não vai sair. Não sai mais ninguém. Você disse, não sai mais ninguém. Por isso que é melhor não falar esse tipo de coisa. Mas será que não sai mais ninguém que é importante pro time? Mas ele disse não, por isso que ele que quem já tinha saído não era importante. E que a partir dali não ia sair mais ninguém. O poder da palavra, Matheus. Tem que escolher as palavras, tem que pensar antes de falar. No que eles fazem aquela nota gigantesca, porque o estilo do jogo, ele não ia ter muita opção, o Felipe foi generoso em nos explicar que o cara chegou na quinta-feira, disse que tinha proposta,
perguntou qual era do Felipe. Felipe disse que ele era a quarta opção. O cara diz para ele: vou ficar, porque eu sei que eu é que não estou jogando bem. O cara joga, faz gol e diz: espero que seja o primeiro de muitos no Maracanã. E no dia seguinte ele, pega a agora. Não, tem coisa errada aí. Entendeu? Agora, por esse prisma eu acho muito importante. Agora, nós não sabemos como foi essa transação, por quanto é o valor da opção de compra. Não sabemos quais são as metas. Pelo que eu apurei, os valores podem, como é uma opção de empréstimo com obrigação de compra no final, os valores se aproximam do que o Flamengo pagou por ele. E então, aí talvez aí vai ficar no 50-50. 2 milhões a mais. Faz sentido isso. Vamos chegar no break-even. O Everton. Faz sentido isso. Você está vendendo o cara para a Premier League. É o lugar onde tem mais dinheiro. O Everton precisando porque o Mangalá se machucou. Não, mas não é só isso, Marcos. O Everton perdeu 8 pontos no campeonato passado devido à questão do fair play financeiro. Mas você sabe que agora tem um novo acionista que comprou. Sim, eu sei o grupo disso. Friedkin, que é o dono da Roma. Para evitar de se lascar novamente, tudo bem. O que eles fizeram? Eles não estão lançando despesas agora nesse campeonato. Tudo bem, mas a questão é outro. Agora, a pergunta é, o senhor no contrato dele, fala que ele teria que jogar 6 ou 7 jogos. Assim, e se a minha pergunta eu não sei se esses fatos são verdadeiros. E se o cara não jogar? Sim. Aí vamos lá. Se ele não joga, aí ele volta e o Felipe ainda é o técnico. Vai fazer o quê? Pra que disse aquela besteira na nota, cara? O Alcaraz foi emprestado pro Everton, assim, acabou, morreu, acabou. Você deu a notícia? Não precisa ir para esse tipo de pormenor, fecha a matraca. Então, é a segunda vez que eu vejo o Boto fazer merda, falar merda nessa situação. E foi muito rápido que o Flamengo decidiu isso, cara. Eu estou lendo a nota agora, muito que rápido. Eu não tinha lido, né? Eu sei a questão também é o seguinte, né? A decisão de negociar Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar o seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e ao mesmo tempo a partir daí tá tudo certo. Financeira e esportiva do clube. Aí tá tudo certo. O problema é esse parágrafo que diz pelo modelo de jogo que ele não ia ter chance de jogar, porque ele não se adapta, não sei o quê. Porra, bicho, fica de boca fechada, diabo. Você não precisa esculachar jogador só porque tá saindo. Essa parte é desnecessária, né? Totalmente desnecessária. E o espanta. E aí, lembra da história do Loft? Eu vi esta semana as pessoas dizerem que não, essa atitude não foi certa, porque isso pode gerar uma reclamação trabalhista. Calma aí. Que Loft? Fala de novo. A história do Loft, que a gente botou 5 jogadores treinando afastado. Se você não fizer nenhum tipo de humilhação, como acontece lá fora, você não deixa o cara estacionar no lugar dos jogadores, simplesmente você muda o horário de treino, mas dá todas as condições, vestiário, comissão técnica, não existe reclamação trabalhista aí, meu amigo. A questão é que aqui no Brasil a gente não está acostumado com isso, aí qualquer novidade as pessoas se chocam. Não, nesse ponto eu acho que ele está certo. Agora, a questão que até agora você não falou, Marcos... Você sabe que eu sou fraco, né? Não, você não falou. Eu não tenho essa capacidade toda, então... Ninguém comentou sobre Carlos Moisés de Lima. Aí eu quero saber, quem irá falar sobre Carlos Moisés de Lima? Pelo silêncio de vocês dois, mais uma justiça. Carlinhos? Little Charles, Carlinhos, que você não falaram absolutamente nada, que assinou finalmente com o Vitória. Não, a gente falou semana passada, a gente falou. Não, agora. Porque Sim. se você for analisar, Carlos Moisés de Lima tem mais gols esse ano. É o artilheiro do Campeonato Carioca. Sim. Vocês estão preocupados com o Alcaraz? Estão preocupados Já que você falou sobre isso, então vamos lá.
Na semana passada, eu disse que eu estava preocupado com o Juninho, se ele não seria um Carlinhos com grife. Mas eu destaquei aqui o que eu houvera visto na partida em que eu o observei, que era muita velocidade, muita disposição, que volta para marcar. Beleza. Nisso, o Charla Podcast fez uma entrevista muito interessante com o português Renato Paiva. E o Renato Paiva queria contratar o Juninho para o Toluca. E ele fala que a torcida do Flamengo pode esperar do Juninho é o seguinte: muita disposição, muita aplicação tática, sabe atacar espaços e fazer o facão, tem muita velocidade, recompõe na marcação, rouba a bola e dentro da grande área ele é oportunista e sabe fazer gol. Aí eu pensei assim, tá aí, de novo, não nasci tão burro assim, porque foi exatamente o que eu vi no cara naqueles minutos em que eu o vi em campo. Agora, como a torcida está em lua de mel, é início de temporada, ninguém está falando sobre ele. Mas esse rapaz precisa urgentemente marcar um golzinho, porque você vê claramente como ele está ansioso e a bola está queimando no pé dele. Mas você acha que ele vai dar certo? Cara, este relato do Renato Paiva me deu um pouco mais de tranquilidade, porque é um cara que, se você vir a entrevista dele, você vê que o cara entende da bagaça, é um cara sério, é um cara que tem visão. Salve, hoje, tudo bem? E acho que o Flamengo não pode ter um outro centroavante que seja da mesma linhagem do Pedro. Porque eu continuo dizendo que eu quero ver como é que o Felipe vai arrumar o jeito dele jogar com aquele jeito que o Pedro joga. Eu estou muito curioso para saber como é que o Felipe vai resolver isso. Porque o Pedro não faz as coisas que o Felipe, em tese, diz que quer que sejam feitas lá na frente. Ele comentou na entrevista que vai preparar o time para jogar em função do Pedro. Mais ou menos. Tudo bem. Né? Não gostei dessa parte. Porque eu não acho que o Pedro seja, como na NBA a gente tem, o tal do franchise player, que, aliás, eu acordei-me domingo com uma das notícias mais maravilhosas dos últimos tempos, que de repente, do nada, o Lakers tem o Luka Doncic agora no time. Eu fiquei maluco de felicidade. Então, o Pedro não é o franchise player do Flamengo. Então, eu não gostei dessa parte. Eu posso entender o que o Felipe quer dizer, mas acho que a frase foi mal construída. Eu acho que liberar o Alcaraz neste momento da janela, a gente volta àquela velha lenga-lenga de que o Arrasta não tem um reserva, certo? Sim. Voltamos a esse ponto de novo. E essa história de dizer que a nossa janela vai até o final de fevereiro, só lembrando que a janela na Europa, nos centros mais avançados, fechou hoje. Então agora, você não vai mais conseguir ter um jogador que esteja jogando bem e que o time da Europa vai deixar embora, porque ele não vai ter como substituir. A não ser que seja o esquema Marcos Braz, como o Matheus Gonzaga sempre fala, o cara tem que estar sendo um bonde lá fora para voltar para cá. E, aliás, vocês viram que eu cantei a pedra 2 semanas antes que Jorginho não vinha. E todo dia, o Boto pegou o telefone, falou com o Arteta. Acho muito difícil que o Boto tenha falado diretamente com o Arteta. Que o Boto tenha falado com o diretor de futebol do Arsenal, que, aliás, eu não sei quem é nesse momento, porque o Edu, eu não soube se o Edu foi substituído do Gaspar, mas falar direto com o Arteta eu acho difícil. É porque aqui o nego fala o que quer e não tem ninguém para desmentir. Inclusive, quando eu soube a notícia do Alcaraz, eu fui direto lá fora para ver se alguém dava a notícia. Deram apenas a notícia pelo lado do Flamengo. Pegaram a nota do Flamengo e botaram lá. Lá no Brasil, o Flamengo está dizendo isso aqui. E o Mauro César até mencionou que o pessoal do Everton não gostou.
Porque o Flamengo anunciou. Eles falaram que eles tinham que fazer primeiro exame médico para estar aprovado e ir. Óbvio. Então aí, Raul, veja bem, se é verdade que o Everton não gostou por causa disso, de novo isso não é profissional, não faz sentido que o Boto tenha comido essa mosca desse jeito, então tem mais angu embaixo desse caroço chamado Carlos Alcaraz. Para mim tem mais angu aí. Tem coisa que não está contada. Foi muita vontade, a vontade Pode ser dele. Que apareça nos próximos dias. Pode ser, foi muito rápido. Como a gente já vê nego assim que desaparece, na hora que vai ver o cara tá com problema com polícia, qualquer merda desse tipo. Flamengo e fez aquele estardalhaço que o Alcaraz tinha sido a maior contratação, a mais cara, não sei o quê. O absurdo, eu comentei exatamente no pessoal, estava nos comentários, o submundo dos comentários, assim, olha só que absurdo, o Flamengo acaba de emprestar a maior contratação da história. Eu falei, o erro não está no empréstimo, está no fato do Alcaraz ser a maior contratação da história do Flamengo. E até agora, depois de um tempo, logicamente, não estou jogando o cara para as pedras aqui, aos tubarões, mas até agora não se provou nenhum terço desse investimento. Agora, e teve tempo já para isso. Que ele tem culpa nesse cartório, porque ele não conseguiu extrair do Alcaraz o que o Alcaraz poderia dar a ele, sensacional. Não, mas eu também acho que ele jogou. Bate palmas. Agora, também tem uma questão que o Felipe não tratou. Qual é a posição do Alcaraz, afinal? Nenhum de nós sabe. Qual era a posição do Alcaraz? Porque o Felipe botou o Alcaraz para jogar em qualquer buraco do meio de campo para frente. Se o cara não tá bem, cara, se você tirar o cara do lugar onde ele realmente sabe jogar, é mais difícil você recuperar um jogador, entendeu? Então nisso o Felipe, ele tem que olhar para essa situação do Alcaraz e o que eu vou tirar de aprendizado aqui? Lindo que ele tenha admitido que ele tem falha nesse cartório, lindo, mas qual é a lição que ele vai tirar disso? Por exemplo, até agora o Felipe não conseguiu fazer o Matheus Gonçalves jogar bem. O Felipe não conseguiu fazer o Lohan jogar. E todo mundo dizia, ele conhece esses meninos da base, treinou, fez tudo, foi campeão. Agora nada. Na semana passada eu fiz um desafio para vocês. Qual o jogador que melhorou? Porque o Felipe Luiz, como técnico, fez o cara melhorar. A gente não viu ninguém. Então, é óbvio que ele é promissor, o Felipe. É óbvio que ele reúne condições humanas para ser um cara acima da média, ainda mais aqui no Brasil. Mas vamos devagar com esse andor, porque essa história, como você falou, Matheus, tem mais título que derrota. Esse é o tipo de coisa que me tira do sério, porque você só pode falar isso como a gente falou quando o Jorge foi embora. Jorge foi embora, mais títulos do que derrota. Morreu, acabou. Aí não tem o que discutir. E eu também queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês compactuam com esta excrescência de pessoas que dizem que final não se joga, final se ganha. Vocês concordam com isso? Isso depende, não sei quem falou. Isso? Muita gente fala. Não, muita falam, gente mas falaram agora. Falaram agora. Registrado. Sim. O que fica registrado é o cara que ganhou. Se o cidadão armou o time na retranca e ganhou nos pênaltis. Um ano depois ninguém se lembra mais. Só sabe que agora. É porque eu, que sou um defensor do jogo de futebol, eu tenho urticária quando escuto essa barbaridade. Mas o problema, o que diz, o que o ditado quer dizer é o seguinte: vai se valer no final das contas o resultado. Até porque... Vale, Raul, para quem gosta de resultado. Não, mas é isso. Vamos valer o que fica para a história. Sim, mas... É o que eu falei. Por exemplo, falando o que você falou. Repita em voz alta e para você o que você falou. Você está falando a frase ou a minha opinião? A frase é: final não se joga, se ganha. Isso é uma besteira sem tamanho. Não é, porque... É uma besteira sem tamanho, cara. Você não falou. Você está indo contra a essência do futebol. Futebol você tem que fazer jogar. Mas vamos lá. A gente não está discutindo esse mérito. Não, mas eu estou discutindo esse mérito, porque é uma besteira. O que eu quero dizer para você é que o mérito que a gente está discutindo é o seguinte: quem vai olhar
para essa estatística, coisa que o Bruno Henrique não sabe, quem vai olhar para isso daqui a 1 ano, 2, 3? Quem vai lembrar se aquele jogo foi super bem jogado, etc. Ninguém. Esse é o ponto. O que eu comento sempre, e falei aqui todas as vezes que aconteceu, primeiramente foi 2019, logicamente. 2019, né? Aquele jogo, a gente precisava ganhar. Nós queríamos ganhar um jogo. Do River? Isso. Nós queríamos ganhar aquele jogo, certo? Não foi... Na verdade, foi um dos piores jogos do Flamengo na Libertadores, né? Mas foi o jogo que a gente ganhou. Não jogamos bem. Ganhamos. É isso que o Raul tá falando. Agora, quando já a gente... viu aquele jogo de novo, Matheus? Não estou dizendo que eu concordo, tá, Marcão? Estou dizendo que é o cenário que se propõe. Não gosto dessa ideia, tanto que reclamei. Lembra Palmeiras e Flamengo na Supercopa? Em que eu reclamei, eu falei, olha, foi um jogo emocionante, foi um jogo de lá e cá, o 4x3, não foi? 4x3? Foi, pelada de churrasco. Um jogão para quem gosta de emoção. Mas tecnicamente foi uma bosta. Os dois campeões, atuais campeões, em termos de futebol, fraquíssimo. Mas foi um jogo emocionante. Quando o Real Madrid ganhou os 2 títulos recentes da Champions, o que eu falei aqui? Parabéns, Real Madrid. De fato, mostrou ser um time muito difícil de superar. De fato, o nome Real Madrid pesa muito e essa história toda é um time que não pode deixar chegar, mas o futebol de time pequeno, futebol reativo, um futebol onde o maior time do mundo não foi protagonista do jogo, foi porque ganhou. Vai ficar na lembrança que ganhou. Vai ficar na história o quê? O Real Madrid ganhou e tudo mais. Essa história, para mim, a história de time é o enredo de time pequeno. Superamos todas as dificuldades, mesmo não tendo o melhor elenco, mesmo não tendo a grana que eles têm, jogamos na retranca, mas ganhamos o título. Vamos voltar para casa com a taça na mão. Não é enredo para times do porte do Real Madrid e Flamengo. Foi o que eu comentei na época. Então é por isso que eu reclamei do Flamengo em 2021, quando em 2020 o título do 20 ganhou em 2021, que o Flamengo ganhou o Brasileirão, mas eu estava extremamente chateado porque eu falei assim, cara, o Flamengo foi campeão do título de um campeonato jogado futebol de bairro, praticamente. Sim. Assim como também falei, fiquei extremamente chateado com o Flamengo quando ganhou sem ser a Copa do Brasil passada, a Condorival, né? A Condorival, em que o Flamengo deixou dentro de casa o Corinthians levar aquele jogo para os pênaltis, tanto que eu não assisti as penalidades, porque eu estava com tanta raiva, que eu falei assim, não acredito que dentro de casa a gente deixou o Corinthians levar esse jogo para os pênaltis. Eu fiquei tão enfurecido que eu não assisti. Falei, me recuso a ter a possibilidade de perder para o Corinthians jogando em casa e desliguei a TV e fui dormir. Botei o fone que eu não queria saber o resultado do jogo. É um absurdo o Flamengo dentro de casa. Não quer dizer que o Flamengo nunca vai perder, não. É que deixamos chegar a essa situação. Era um arremedo de Corinthians, né, Matheus? Sim, a gente tomando pressão daquele indizível do Corinthians. Para piorar, porque aquela história, o Flamengo não sabe jogar com vantagem. O Flamengo jogando com vantagem é um terror. E eu fiquei extremamente chateado porque o Flamengo deixou aquela situação. Não assisti os pênaltis. Depois assisti, que foi emocionante. Eu imagino que quem está dentro do estádio, de fato, é emocionante. Mas eu estava extremamente chateado. Você já assistiu de novo o jogo de 2019 inteiro? Inteiro, não. Eu sempre vejo os melhores momentos. Quando você não tiver o que fazer, vai ver o jogo de novo. Você vai perceber que o Flamengo não jogou tão mal como você e eu achávamos que ficou na nossa memória. Não, com certeza, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo nós não jogamos nada, mas o segundo tempo o Flamengo joga melhor, mais tempo do que a gente se lembra. O que mais me chateou naquele jogo, assim, que eu estava, lógico que eu estou assistindo,
E o que me estava me deixando extremamente irritado não foi com o fato do Flamengo não estar jogando bem. Foi com o árbitro. Porque o River estava batendo, e o árbitro deixando o árbitro bater. Porque a estratégia do River no jogo foi pare a base da porrada. E com isso o Flamengo não estava conseguindo jogar. E aí, toda vez que acontecia aquela situação que quem bate não leva amarelo, mas quem reclama leva. E aí eu estava... Mas aí, Matheus, eu preciso te dizer uma coisa. Você não pode, na vida, esperar alguma coisa de árbitro de futebol, Matheus. É você morrer na praia sozinho. Não pode esperar. Mas é porque não era Por exemplo, o árbitro ontem, eu achei ele muito fraco. Eu achei que ontem ele deixou de dar cartões para lances do time do Botafogo. Tinha que ter dado. E do Flamengo também. Teve um lance lá que foi com o De La Cruz, não, com o Pulgar. Acho que teve um momento, um lance lá que eu falei, ih, vem cartão. Aí não levou. Eu falei, surpresa, não levou. Mas, vocês viram o lance sábado daquele assassinato no Mbappé? Não vi. Meu irmão, foi um dos carrinhos mais feios que eu já vi na minha vida. E o juizão deu um amarelo. E um abraço. Aquilo é o tipo de entrada que você pode acabar com a carreira no jogador de futebol. E esse cara que não foi expulso é que faz o gol no final do jogo. E o Real Madrid perde o jogo. Então, assim, a brincadeira. Na Alemanha, esta rodada marcou a primeira vez em que os árbitros estão a explicar publicamente as decisões mais polêmicas, entendeu? Então, porque assim, cara, a arbitragem precisa evoluir para alguma coisa que seja minimamente séria e consistente, cara. Isso é no mundo inteiro. Não tem um lugar do mundo que você diga, não, ali a arbitragem é boa para diabo. Não é. Não tem nenhum lugar do mundo em que a arbitragem é boa. Agora, porque os caras complicam uma coisa que não é simples, mas também não é tão complicada assim, chamado futebol. Agora, voltando à nossa realidade. A minha realidade é um calor miserável. A gente está percebendo que você está bem, né? Porra, bem não, cara. Eu tô pegando fogo aí? Tá pegando fogo aí, Marcão? Tá pegando fogo aí? Tá pegando fogo aí? Tá muito quente no Rio de Janeiro, cara. Nossa Senhora. Então vamos lá. Portuguesa e Flamengo. Quarta-feira, lá em Portuguesa. Mas você quer saber o quê? Joga esse time ou vão dar um descanso aos campeões? Cara, pra mim, se o Flamengo tem 2 times correndo em paralelo, joga o outro time que não jogou domingo. Acabou. Simples. Okay. Aí depois nós temos, no final de semana, nós temos aí 3 jogos. Temos uma sequência de clássico, né? Sábado, o time da Laranjeiras. Quarta-feira, Botafogo. E no outro sábado, Vasco. De novo, vai alternando o time. Porque assim... vou falar para você, Marcos. O Felipe falou controle da minutagem. Eu quero ver como é que ele vai fazer isso. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Mas eu acho que se entrar com esse time que jogou hoje, no jogo de quarta-feira, com o Botafogo, perde. Tá. Não, eu acho muito mais fácil o time que jogou ontem jogar sábado e perder. Lembre-se, qual foi a única derrota do seu Felipe Luiz? 3-0, redondo. E eles ainda perderam um pênalti. Então, eu estou muito interessado nesse jogo sábado. Eu quero ver se o Felipe Luiz vai começar a reverter essa estatística que ele tem. Tem que chegar com os caras inteiros até o meio do ano. Beleza. Mas sábado eu iria com o time dito principal. E com sangue nos olhos. Imagino que o Felipe tem um histórico terrível em relação a esse time. Imagino como que jogador, deve exatamente ele entregou clássico, 2 paçocas. Vamos ver como é que faz. Mas o seu leque é um leque já do carnaval? De casamento. O amor está no ar, espalhe. Loves in the air. É, isso aí. Vamos então para o nosso palpite para encerrar nosso programa. Só com a confirmação aqui de que o Everton confirmou a contratação do Caraça.
Beleza. Fotinha, Eu ainda não li, agora no final da noite, quais foram as últimas contratações, o famoso Panic Buy. Dinheiro só em 1904, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos pro jogo que interessa? Vamos pro jogo que interessa, Os outros obviamente. a gente comenta depois. Os Sim. outros só para sábado agora. Fla-Flu, importantíssimo. Marcão, Lembrando. sua previsão. Marcão, qual foi sua Seu palpite no jogo passado para esse Botafogo? Você falou. Foi 2-1. Eu botei 2-1. Né? Acho que a gente botou 2-0, não foi, Raul? Foi, você errou 2-0. Matheus, eu e você acertamos, porque 3-1 e 2-0 é a mesma coisa. Então, exatamente. Eu pensei exatamente isso. Eu espero que ele venha com sangue nos olhos, que ele entenda que ele não tem mais direito de perder para esse time. Pelo que ele fez como jogador e como técnico. Então, agora, lembrando, você sabe se o Madureira ganhou hoje? Que se o Madureira ganhou hoje do Maricá, o time das Laranjeiras está em 10º, se não está em 9º. Vamos ver. O Flamengo tem a obrigação de ganhar desses caras para não deixá-los sair de onde eles estão. Então, eu vou botar 2-1. Madureira 1, Maricá 0. Então, eles estão em 10º. Madureira ganhou. A 4 pontos da zona de classificação. Nesse minuto, eles não iriam nem para a Taça Rio. Agora, eu estou confiante para esse jogo? Não. Exatamente por eles estarem lá embaixo, é que eu acho esse jogo 3 vezes mais perigoso do que já é normalmente. Porque é o jogo perfeito para eles saírem da crise. E o Flamengo, com um salto desse tamanho, se deixar, entra sábado se achando o rei da cocada. Mas vou botar que vai ganhar, 2-1. 2-1. Não dá nem para levar gol daquele time, mas... É uma injustiça, hein? O Maricá à frente do Flamengo. E você, Raul? Vamos lá. Eu estava vendo aqui a classificação e eu vou ser, evidentemente, que eu estou torcendo para um chocolate, mas Maracanã, clássico, mando de jogo de quem é? Pô, tá dando uma de André? Não, estou tentando ver aqui para poder me ajudar. O mando do Fluminense, mas ali equivale torcida. Eu vou de 2-0 Flamengo. Então eu vou ser mais otimista um pouco. Vamos com o time em reserva. Fazer que nem o André. Se a gente for com o time em reserva na quarta, o time vai chegar embalado pro final de semana. O horário do jogo é 4h30, então deve ser o jogo da Globo. Tanto esse quanto o Vasco é 4h30. Também deve ser o jogo da Globo. Então eu vou colocar aqui 3-0. Tá bom. Marcos, foi quanto? 2-1. Eu tava assistindo o jogo do Fluminense ontem, na casa do meu primo. Chumbinho mata mais rápido, Matheus. Eu tava na casa do meu primo e a gente tem que obedecer as ordens do dono da casa, né? Então, tava acompanhando. Vá pro inferno. Eu ia dizer pra ele, se botar, eu vou embora. Botou, eu vou embora. Vá pro inferno. O Fluminense jogando nada, então vou botar em 3-0 pro Flamengo. 3-0. Pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Eu também tô aqui morrendo de calor, todos estamos. 26 graus em plena noite na Bahia, não sei quanto é que tá aí no Rio. Marcão, muito obrigado. Raul, muito obrigado. Cássio, Eudes, todo mundo que acompanhou. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Chegamos à marca de 1.100 inscritos. Vamos crescer essa bagaça aí. Saudações, obrigado a todo mundo. Abraço e até semana que vem, depois do Fla-Flu, para falarmos sobre esse jogo. Abraço. Tchau.